Dizem por aí que tamanho não é documento e os livros que eu estou segurando reforçam esse clichê. Hoje eu trago 10 dicas de livros que, apesar de serem pequenininhos, superam em impacto muito calhamaço por aí. Comecemos por um livro que poderia muito bem estar naquela minha série de vídeos sobre livros que deveriam ser mais conhecidos, porque este livro é pouquíssimo falado e agora que ele foi relançado, queria espalhar a palavra dele aqui para vocês e falo de No Mar, de Toine Huysmans. Gente, os nomes aqui na tela e também tudo na descrição, tá? Não sei falar o nome deste moço aqui, mas sei falar do livro dele. O que acontece aqui? Aqui nós temos o nosso protagonista chamado Donald, um homem que está ali na casa dos 40 anos e enfrentando algumas crises, tanto pessoais como profissionais, se perguntando sobre o seu propósito no mundo. Será que a vida é só trabalhar mesmo? É só ser marionete dos outros? No meio de tudo isso, sei que ele resolve fazer uma viagem de 3 meses em um veleiro chamado Ismael, sim, uma referência a Moby Dick. E essa viagem seria da Dinamarca até a Holanda. E a filhinha dele queria muito acompanhá-lo nessa viagem, mas a mãe ali, não, veja bem, peraí. Mas acaba que o Donald consegue convencer a esposa a deixar que a filha o acompanhe na última etapa da viagem. E é isso que acontece. Mas, em um determinado momento, esse homem simplesmente perde a filha de vista. E o Donald é não só protagonista, mas também narrador do livro, e por vezes o livro funciona como uma espécie de diário de bordo de tudo que está acontecendo ali na viagem dele. Mas o fato de ele ser protagonista e narrador deixam algumas coisas aqui pra gente, porque ele é um narrador claramente não confiável. E a galera que tá aqui sabe, eu adoro um narrador não confiável, então eu acho que esse elemento é muito bem utilizado aqui no livro, principalmente tendo em vista o final. Inclusive, minha gente, eu li esse livro aqui em uma sentada, porque eu falei, não, peraí, eu preciso descobrir o que tá acontecendo aqui, como é que essa menina some no barco, como é que esse cara não conseguiu encontrá-la mais. Então, vou parar meus comentários por aqui, quer dizer, sobre o enredo, mas, gente, pra quem fala que estética não importa, o que é esta capa? Nossa, eu acho linda demais. Inclusive, este livro, bom, a minha versão é da Kozak Naif, afinada Kozak Naif, mas que agora retornou como apenas Kozak, sem o Naif. E aí, este foi um dos livros que foram relançados pela Kozak, então dá para encontrar, tá fácil, ele esteve esgotado por um tempo, mas eu só cheguei neste livro porque eu achei a capa muito bonita, fui olhar a sinopse, me interessei e gostei muitíssimo da leitura. Eu comprei, acho que foi tipo 2016, 17, alguma coisa assim. Preciso inclusive reler, faz tempo. Saindo do norte da Europa para terras mais quentes, mais especificamente interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, falo de Ópera dos Mortos, obra que foi escolhida pela Unesco para elencar a coletânea de obras representativas da literatura universal como representante do Brasil, tá? Não foi Machado, não foi Guimarães, não foi Clarice, foi Altran Dourado, que acho que é um autor que merece um pouco mais de atenção, e esta aqui é a sua obra mais famosa. E aqui a gente tem uma moça chamada Rosalina, que mora em um casarão bastante decadente, numa cidadezinha bem no interior de Minas Gerais, e é um casarão meio rondado por boatos, por mistérios, as pessoas não sabem muito bem o que acontece ali dentro daquela casa. A Rosalina vive não sozinha, mas com a empregada da casa que é muda, chamada Kikina. Eis que tudo começa a mudar quando chega um homem que é tão curioso quanto sem juízo, chamado... Gente, eu só lembro o nome do apelido dele, que é Juca Passarinho. José Feliciano, ou Juca Passarinho para os íntimos. Enfim, esse homem chega e ele quer entender o que está acontecendo dentro daquele casarão. Ele quer ver essa Rosalina, qual que é a dessa aura em torno dessa mulher. E aí a dinâmica desse casarão vai mudar bastante a partir da chegada de Juca Passarinho. E este livro, talvez ele seja o mais longuinho aqui dos que eu trouxe, mas ainda assim, né, é um livro bem fininho. E o que me impressiona muito aqui? Primeiro, a história é maravilhosa, muito boa mesmo, mas
eu gosto muito dos simbolismos aqui. O Altran Dourado trabalha com muitos símbolos, então tem a questão dos andares da casa, é uma casa é um sobrado, tem 2 andares e os andares são bastante diferentes entre si, isso tem um motivo e funciona para algo na narrativa. Tem a questão dos relógios parados também. Olha, muito aqui tem aquela coisa que a gente tem que pescar, sabe? Coisas que não nos são ditas diretamente. E eu acho que eu tava pensando um pouco sobre esse aspecto, escolhendo alguns livros daqui, principalmente os que são de ficção. A gente tem um pouco de não ficção aqui, já chegamos lá, mas eu acho que quando trata-se de um livro curtinho, menor, o autor acaba tendo que trabalhar mais com o não dito mesmo, né? Em muitos cenários, imagino eu, porque, bom, calhamaço você tem espaço, num livrinho curtinho, nem tanto. Mais um daqueles livros que te pega de jeito e você não consegue parar de ler porque quer entender que raios que tá acontecendo aqui, se a gente pode confiar em certas coisas. Apenas conheçam Altran Dourado. Faz tempo que eu não falo de um dos meus autores favoritos aqui no canal, então bora trazê-lo novamente, mas dessa vez ele não vem sozinho. Estou falando Do Que É Feita a Maçã, de Amos Oz com Shira Haddad. Shira Haddad era a editora do Amos Oz e este livro é publicado pouco antes da morte dele, em 2018, e o que nós temos aqui são conversas. Então, são 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres entre eles dois, e este livro é uma delícia. Eu já dei muito de presente e todo mundo que foi presenteado com este livro amou. É daqueles livros que eu divulguei bastante, tanto no canal como no meu Instagram, e recebi muitas mensagens de gente que leu e adorou. É difícil não gostar deste livro, porque aqui a gente tem 2 pessoas interessantíssimas, muito inteligentes, divertidas também, falando sobre temas que são comuns às vidas de todos nós, praticamente. Então, por exemplo, amor, culpa, outros prazeres, a gente tem aqui, mas aí, falando do público interessado neste canal, tem muito sobre leitura aqui, sobre o papel dos livros, sobre a crítica. Tem um capítulo, inclusive, que começa... acabei de passar por ele, inclusive, aqui. Quando batem em seu filho. A ideia é que a Shira provoca o Amos Oz sobre as críticas do livro dele. Então, como é receber críticas negativas, o papel da crítica positiva, qual seria o papel de um crítico. Então, ele faz algumas ponderações a partir de tudo isso. Ele fala também sobre o que ele espera de leitores, especialmente de bons leitores, o que ele espera de livros, especialmente de bons livros. Juro, as conversas são muito interessantes. Eu tava folheando aqui antes de falar pra vocês e eu fiquei, meu Deus, que saudade deste livro. Eu preciso rever as marcações, porque, nossa, me fez pensar em tanta coisa. E tem um momento aqui que me foi especialmente marcante, porque eu fiquei, putz, como é difícil de ver coisa do tipo, e isso tá aqui publicado para todo mundo ver, que é basicamente o Amos Oz coloca uma situação... ele coloca um posicionamento um pouco infeliz, mas que dá para entender, ainda mais sendo ele um homem, porque é uma situação que denota um pouco de machismo. E aí a Shira Haddad fala, olha, beleza, você não se sentiria desconfortável com essa situação porque você é um homem, mas eu como mulher me sentiria desconfortável por isso, isso e isso. E ela fala pra ele ali as razões dela, e aí eu acho que até sinaliza que ele fica pensando um pouco, ou talvez seja coisa da minha cabeça, tá? Eu fazendo ficção a partir do livro, talvez. Mas ele fala, isso eu tenho certeza, ele diz que, putz, você tem razão, eu tô errado, concordo com você. Quanto que a gente vê hoje isso, ainda mais em rede social, né? Essas coisas tão performáticas, todo mundo quer ser dono da razão, enfim. Eu acho isso aqui de uma lucidez tão grande. Bom demais ver gente inteligente, sensata, conversando, e que alegria ter acesso a isso aqui. Muito obrigada, Shira Haddad, porque se este livro existe aqui, foi por conta dela. Então, agradeçamos, porque baita, baita livrinho. Seguindo na não ficção, temos um livro que, gente, parece uma piada, né? O tamanho deste livro aqui, acho que tem 50 e poucas páginas, 52 páginas. E eu falei dele aqui recentemente, mas eu não consigo evitar, eu vou ter que falar de novo do A Analfabeta, da Agatha Christoph.
eu sigo impressionadíssima com este livro. Eu até falei pra vocês da última vez que eu falei dele aqui, sobre o que eu escrevi ao terminar. Quando eu termino de ler um livro, eu coloco o local onde eu estava, a data, e muitas vezes eu escrevo alguma coisinha. E aqui eu escrevi: quero ler tudo dela, porque este foi o efeito que este livro me causou. Aqui a gente tem um texto autobiográfico da Agatha Christoph, e me espanta a capacidade de concisão dela e como ela consegue revelar tanto, mesmo sendo tão concisa, porque ela vai desde a infância até a vida adulta dela, e o título do livro já entrega boa parte do tema, porque A Analfabeta diz respeito à relação dela com as palavras, que é uma relação especialmente intensa por alguns motivos. Então a Agatha é filha de professor, ela cresce cercada por livros, ela é uma criança que aprende a ler muito rápido, que tá sempre com um livro na mão. Ela começa, inclusive, o livro falando que ler para ela era como uma doença, ela sentia essa vontade desesperadora de ler tudo que caía na mão dela. Só que ela nasce na Hungria e ela acaba fugindo para a Suíça um pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Hungria acaba sendo ocupada por muito tempo. E ela comenta sobre como, quando ela nasceu, era o húngaro ali, depois vem a ocupação alemã e eles começam a aprender alemão, depois vem a ocupação russa e ela inclusive se refere a isto como se fosse uma grande tragédia, porque basicamente ninguém sabia russo ali. Então os professores tinham que tomar aulas de russo para conseguir ensinar as crianças, mas não era algo natural. Então ela fala que aquilo era uma tragédia coletiva, porque a educação de boa parte daquelas pessoas, daquela população, foi comprometida por conta disso. Ela traz alguns detalhes também muito impressionantes sobre tudo isso e, no fim das contas, ela acaba fugindo para a Suíça, onde a língua principal é o francês, a língua mais falada, ao menos na cidade, para que ela se muda. E ela se refere ao francês como se fosse uma língua inimiga, uma língua que ela tivesse de conquistar. Logo ela, se vendo ali, não tendo domínio de uma língua, sendo que boa parte da infância dela foi calcada no fato de ela ter muita facilidade com as palavras. E, bom, ela é uma escritora. Então tem este ponto também, ela tentando escrever em francês, aliás, consegue escrever em francês e muito bem, inclusive a trilogia dos Gêmeos foi escrita inteiramente em francês. Eu acho que isso acaba tendo um impacto, inclusive, sobre a narração do livro, mas talvez papo para um outro dia. Mas isso aqui é muitíssimo impressionante. Tem muitos livros de exilados que acabam abordando essa questão do exílio linguístico especificamente, mas eu acho que poucos fazem isso tão bem quanto a Agatha Christoph. Agora, de pronto, eu só consigo pensar no Joseph Brodsky, no estupendo Menos que Um, que Companhia das Letras, pelo amor de Deus, apenas reeditem aquele livro. Mas não tem o Menos que Um aí fácil disponível, mas tem A Analfabeta, de Agatha Christoph. Agora, se você tem vontade de ler Helena Ferrante, quer descobrir qual é a da febre dessa mulher, mas tem um pouco de preguiça de partir para a tetralogia napolitana, eu recomendo fortemente que você dê uma chance a Dias de Abandono, da mesma autora. E olha, se tem alguns livros aqui no começo que eu falei que você devora, este aqui não foi um curtinho que eu devorei. E não porque o livro não é bom, ele é excelente, mas é um livro que traz tanta angústia, porque aqui nós temos uma mulher que, após muitos anos de casamento, 15, não lembro quanto tempo, mas ela acaba sendo abandonada pelo seu companheiro e a ela cabe cuidar dos filhos, tem o cachorro da família também, ela não tem emprego, e aí tem até uma alcunha aqui que é a de poverella, que no italiano se refere à pobre mulher abandonada. Então ela se vê obrigada, de certo modo, a assumir esse papel, e aquilo a deixa muito angustiada, porque ela vai olhando para o passado, vai percebendo algumas coisas, ela tem as aspirações, os desejos dela, ela sente muita raiva de tudo que está acontecendo, que é algo super compreensível, e a Ferrante consegue passar tudo isso aqui muito bem, ao ponto de você sofrer junto dessa personagem, e ela passa muito pro texto. Então, conforme essa mulher vai ficando cada vez mais inconformada com a situação dela, parece que o próprio texto
tem esse clima de espiral, de uma coisa meio raivosa, violenta, porque reflete como aquela mulher tá se sentindo internamente. Então, assim, é um pouco difícil de ler, mas é impressionante o que a Ferrante faz aqui. Acho que a Ferrante é uma grande referência em retratar o feminino, né? As nossas diversas facetas. E este aqui é um livro que mostra de forma muito sucinta o que a Ferrante consegue fazer e algumas coisas que eu acho que vão ser desenvolvidas e de um modo que eu acho, por vezes, ainda mais sofisticado lá na tetralogia napolitana, que, ai, gente, série maravilhosa. Tá aí, preciso muito reler, mas fica aqui a recomendação de um mais curtinho, Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Essa edição aqui que eu tenho em mãos é gringa, mas nós temos uma edição traduzida aqui, vou deixar aqui do ladinho para vocês, e falo de Small Things Like This, ou Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan, livro que ganhou um pouco mais de fama após o anúncio da adaptação com o Cillian Murphy. Aliás, eu ainda não assisti a essa adaptação, minha gente. Eu tava assistindo um dia, na verdade, aí digníssimo, vulgo meu marido, chegou e falou: eu queria ver esse filme, vamos ver junto, mas não consigo ver agora. Eu falei, tá bom, então pausei o filme. Eu nunca mais retomei, a gente não assistiu até agora. E aí teve um outro dia que a gente tava viajando. Aí, gente, eu não consigo assistir a filme em avião, eu durmo muito fácil com filme. É engraçado, porque eu consigo ler livro, eu consigo ficar escrevendo coisa, mas boto o filme, eu tendo a dormir. E aí a gente tava lá, eu já pronta pro cochilinho, aí eu vejo um homem colocando esse filme lá. Eu falei, negativo, você não vai assistir isso sem mim, não. E aí seguimos os dois sem assistir ao filme, meu Deus. Mas, enfim, o que nós temos em Pequenas Coisas Como Essas? Aqui, o nosso protagonista, o nome dele é Bill Furlong. Isso, Bill Furlong. É um homem bastante humilde, que é vendedor de carvão. Aqui a gente tá na Irlanda, então, lugar bastante frio. E fazendo entregas para um convento, ele se dá conta de uma coisa um tanto quanto assustadora, algo que o convento com certeza não queria que viesse à tona. Ele não consegue esquecer daquilo, porque acaba que conforme a narrativa vai se desenvolvendo, a gente vê que tem um pouco de relação com algo que ele viveu durante sua infância. Primeiro, ele percebe que aquilo talvez seja maior do que ele tenha percebido em primeira mão, ou seja, o que parecia ruim deve ser pior ainda, mas ele também fica num dilema, porque, bom, é um convento, estava associado à igreja, uma instituição muitíssimo respeitada ali, então, será que ele ia bater de frente com aquilo? Quais iriam ser as consequências caso ele o fizesse? Mas ele vai sendo corroído de certo modo, porque ele não consegue fechar os olhos para o que ele descobriu. Eu não detalhei o que ele descobriu exatamente, porque, apesar de ser ficção, é baseada em fatos reais, então o que o Bill descobre realmente aconteceu na Irlanda, foi algo pelo que a Igreja Católica, inclusive, pediu desculpas há não muito tempo, se não me falha a memória. E, bom, se você já leu, tem um vlog aqui, meu do livro, em que eu discuto mais em detalhes, e é um vlog um tanto diferente, porque eu comprei esse livro em Amsterdã e eu li em Florença, nossa, minhas férias maravilhosas, e aí basicamente este vlog retrata um dia meu à toa, meio que de férias das férias, digamos, em Florença, e aí eu vou atualizando vocês sobre as minhas impressões de leitura e ao fim falo mais sobre o livro, então eu vou deixar o link aqui para vocês e também na descrição. E me impressiona muito o fato de a Claire Keegan também conseguir enxugar tanto o texto. Aqui a gente sente que não tem nada desperdiçado, sabe? O texto é muito redondinho, ela é outra que trabalha muito com o não dito, então fiquem atentos, mas livro excelente, me surpreendeu bastante. De volta para a não ficção. Temos aqui um dos autores do meu coração, mas eu acho que dos autores do meu coração talvez seja o de que eu menos falo aqui, o que é uma pena, inclusive, porque trata-se de um dos maiores, se não o maior divulgador científico que já tivemos neste mundo, e falo de Carl Sagan, e este aqui é seu Bilhões e Bilhões, um livro que reúne ensaios seus, ele é publicado póstumamente pela esposa do Carl Sagan, a também incrível Andrew Yan. E o Sagan
Nossa, até é difícil encontrar as palavras pra falar dele, porque eu conheci o Sagan na minha pré-adolescência. Um amigo meu era completamente obcecado, ele assistiu a Cosmos, e aí depois ele foi ler O Mundo Assombrado pelos Demônios, e aí ele ficou, meu Deus, Paulo, você precisa conhecer, ele só fala desse homem. Falei, beleza, vamos lá. Comecei a assistir a Cosmos, li algumas coisas dele, e com o Sagan eu aprendi não só sobre ciência, mas eu diria que principalmente a ser um ser humano melhor. Muito do que eu sei sobre tolerância, empatia, curiosidade, eu aprendi com ele. Tem um texto, inclusive, que eu escrevi na minha newsletter não faz tanto tempo assim, e foi um dos textos que mais fez sucesso na minha newsletter, o que me deixou bastante surpresa, pra ser honesta. E eu falo um pouco da minha relação com ele, relaciono com algumas coisas que estavam acontecendo no mundo no momento. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas aqui, então, a gente tem ensaios do Sagan e eu acho muito fascinante como ele podia ser essa pessoa, ele trabalhava pra NASA, simplesmente, e ele podia simplesmente ser um astrônomo e um divulgador científico. Ele podia ser só um astrônomo, né, primeiro. E aí ele podia também ser só, digamos, um astrônomo e um divulgador científico. Mas ele ia além, ele se envolvia muito em questões sociais, ele colocava a opinião dele. E eu acho isso muito importante porque ele era alguém que tinha uma influência gigantesca. Ele era muito lido, era muito ouvido. E ele é dessas pessoas que se vão e que não deixam substitutos aqui. Eu acho que até hoje a gente não tem alguém que ocupou o lugar que o Sagan deixou. Infelizmente, o mundo de hoje, nossa, precisava tanto de alguém assim. Mas, felizmente, os livros dele vão viver aí para sempre, gosto de acreditar. E eu gosto muito destes ensaios aqui. Através desses ensaios a gente consegue ter bastante acesso ao pensamento do Sagan. Ele fala sobre pseudociência, sobre meio ambiente, sobre religião e ciência, fala sobre alguns temas que dividem bastante opinião no debate público. Ah, que homem. Olha, faz falta demais. Não deixem de conhecer Carl Sagan. Próximo livro não está aqui em edição física porque eu li no Kindle e eu escrevi já direitinho o roteiro que eu quero fazer para o vídeo dele, que já foi ao ar, inclusive, na área de membros, para os apoiadores do Plano Calhamaço. Sim, estamos com planos de apoio, área de membros, aqui no canal. Então, nós temos o Plano Novela, que dá acesso antecipado em um mês a uma resenha que vai vir a público para todo mundo. E o Plano Calhamaço, que além do acesso antecipado a uma resenha, que vai ser pública depois de um mês, dá também acesso a uma resenha que fica só para os apoiadores do Plano Calhamaço mesmo. Então, se você tiver interesse em apoiar o canal e assistir mais resenhas, fique mais do que à vontade para apoiar, caso você queira. E lembrando que galera do Clubinho, que é o meu clube do livro, que assina o Plano Tolstói, não precisa apoiar aqui o canal, tá? Vocês têm acesso também a tudo que sobe aqui na área de membros lá no Clubinho. Mas feito o meu merchan, pois bem, eu tava fazendo o roteiro do livro, o V13, do Emmanuel Carrère, e aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro físico, porque eu fiquei muito impactada com o livro. O V13 fala dos atentados que aconteceram em Paris, no dia 13 de novembro. Atentados esses que foram reivindicados. A autoria foi reivindicada, acho que era isso que eu queria dizer, pelo Estado Islâmico e deixaram muitos mortos e mais ainda feridos. E basicamente o Emmanuel Carrère participa do julgamento, ele acompanha, na verdade, o julgamento que foi o julgamento mais longo e mais caro da história do sistema penal francês, e ele elucida muita coisa. Não, eu me expressei mal. Eu acho que assim, é um livro que coloca muitas perguntas. Ele propõe as investigações, mas ele não dá exatamente as respostas. Ele elucida algumas coisas, mas eu acho que assim, parte desses acontecimentos, do espanto que esse tipo de coisa causa, é o fato de a gente não conseguir compreender muito bem por que essas coisas acontecem. Então, o Carrère tenta entender um pouco como é que a pessoa tem essa radicalização na sua religião, tenta entender como a vida continua para as pessoas que sobreviveram a esses atentados, ou muitas vezes como a vida não continua mesmo essas pessoas estando
vivas, como o Estado tenta reparar algo que é irreparável. É um livro impressionante, de verdade. E o Carrère, eu adoro o que ele faz nos livros dele. Todos os livros que eu li dele até agora têm essa mesma dinâmica, que não é bem um romance de não ficção. Ou talvez seja, mas algo diferente, porque geralmente romance de não ficção, a ideia é que tem um texto de não ficção, mas com técnicas romanescas. O Carrère claramente se utiliza de técnicas romanescas para retratar não ficção, mas ele não é um narrador impessoal, ele se coloca muitas vezes ali, ele não tem medo de ser politicamente incorreto, ele é engraçado. E aí a gente acaba meio que entrando em conflito em alguns momentos, porque você fica, meu Deus, esse homem tá fazendo piada disso, acho que não era pra estar rindo disso. Ele é muito sensível, a zona cinzenta do ser humano fica muito clara além dos livros dele. Gente, é incrível. Incrível. Incrível mesmo. Eu não sei nem dizer qual foi o meu favorito dos que eu li até agora, porque cada livro que eu li desse homem eu fico mais impressionada. Então, se o tema te interessa, V13 não poderia recomendar mais. Chegando ao final da lista, vamos de um livro que eu já li e reli e com certeza vou reler algumas outras vezes, porque acho que este é o tipo de livro que envelhece como vinho, porque é um livro que toca muito no tema maturidade. Então, falo de As Brasas, de Sandor Márai. Aqui nós temos um homem chamado Henry, que revê 40 anos depois, um amigo seu de infância, o Conrad, e a última vez que eles haviam se visto foi numa situação muito complicada, que deixou margem para algumas possibilidades pesadíssimas, e o Henrik ficou esse tempo todo sem respostas, ficou se questionando algumas coisas. O Conrad vai embora, assim, não fala nada, ele só desaparece mesmo. E ele que estava tão presente no convívio do castelo, literalmente castelo, onde o Henrik morava, porque aqui a gente tá no Império Austro-Húngaro. E aí, o Conrad ali, o Henrik, quer algumas respostas. Se ele vai tê-las ou não, aí você precisa ler o livro para descobrir. E aí temos resenha, tá, para este livro. Ele também foi leitura conjunta no Clubinho, assim como o Ópera dos Mortos. Então a gente tem vídeos aí com spoilers, revelações sobre o enredo lá no Clubinho também. Mas é engraçado, eu falei que reli e vou reler outras vezes, basicamente porque da primeira vez que eu li, eu lembro que eu fiquei inflamadíssima. Não, pera, como assim? Ele não pode deixar barato desse jeito, papapá. Aí da segunda eu fiquei, entendo mais a reação dele, sabe? E eu acho que na terceira talvez eu compreenda ainda mais. A maturidade, né? Então, baita livro. É basicamente um monólogo. Eu acho que talvez possa ser meio cansativo em alguns pontos, porque o Henrik sabe ser bem palestrinha às vezes, mas eu acho que, tendo em vista o que aconteceu com ele, a palestra toda aqui é bem compreensível. E Conrad, muito paciente, mas bom, sumiu, né? Deixou a amiga ali 40 anos, tinha que ouvir mesmo. Baita livro. Por fim, encerrando com a minha melhor leitura do ano passado, e falo de As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginzburg. Este aqui é mais um livro que reúne ensaios que foram escritos entre as décadas de 1940 e 1960, se não me falha a memória. E a sensibilidade da Ginzburg é um negócio de outro mundo. O que é a escrita dessa mulher? As observações, os temas que ela aborda. Este aqui é um livro muito sobre relações humanas, eu diria. A Ginzburg fala que muito das experiências de vida dela, e aí fica a dica para quem lê o Léxico Familiar e acha que a Ginzburg não se coloca lá, e eu entendo porque ela realmente não se coloca tanto, mas aqui ela se coloca muito, inclusive falando do episódio da perda do marido dela, o primeiro marido dela, que era o Leone Ginzburg, que foi assassinado pelo fascismo italiano. E a situação toda é muito triste. Ela abre o texto falando disso. O nome do texto é Inverno em Abruzzo. E é das coisas mais de cortar o coração que você vai ler na sua vida, mas também das coisas mais bonitas que você vai ler na sua vida. O segundo texto também é maravilhoso. Gente, os textos aqui, tem um texto também que ela fala do Cesare Pavese, que era um grande amigo dela e também do Leone Ginzburg. E o texto é
tão bonito. Ela dá umas alfinetadas ali no Pavese, mas é tão bonito. Tudo é muito bonito aqui. E aí, os temas são interessantes, é escrito de uma maneira belíssima. Olha, eu acho muito difícil não gostar desse livro. Eu acho que ele cai um pouco o ritmo ali na meiuca, assim, dos ensaios, mas pra mim, se o livro fosse só os 2 últimos ensaios, nossa, pra mim já mais do que teria valido a pena a leitura. Então, conheçam Natalia Ginzburg, vale muito a pena. Inclusive, quem gosta dessa coisa da autoficção, a Annie Ernaux bebe bastante na fonte da Natalia Ginzburg, acredito eu, tá? Então, fica a dica aí, amantes de Annie Ernaux, acho que vocês gostariam bastante da Natalia Ginzburg também. Então temos mais 10 indicações de livros curtinhos, eu digo mais 10 porque eu já fiz um vídeo do tipo, eu fui até olhar para ver se eu não ia me repetir em alguma indicação e não escolhi livros novos, eu lembrava um pouco de alguns que eu tinha citado lá no outro vídeo, então temos 10 livros inéditos aqui, curtinhos, digamos, mas vale a pena olhar o outro vídeo também, cujo link estará aqui e também aqui na descrição, porque tem muita dica boa lá também, modéstia à parte. Se você já leu algum, deixe seus comentários aqui pra gente continuar conversando e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.